O Evangelho de hoje nos ensina uma lição muito importante, uma lição essencial. Muitas vezes estão tão preocupados com o que nos falta que não enxergamos a presença e também a providência de Deus. Os discípulos, mesmo após presenciar os milagres, principalmente da multiplicação dos pães, ainda se inquietavam com a escassez. Só que Jesus, Ele nos convida a abrir os olhos espirituais, a confiar mais. Então a passagem de hoje nos ajuda a compreender que a verdadeira dificuldade não está na falta de recursos, mas na falta de fé. Quantas vezes nos deixamos levar pela ansiedade, pelo medo do futuro, por exemplo, esquecendo quantas vezes Deus já nos sustentou. O fermento que Jesus menciona no Evangelho de hoje simboliza as influências que endurecem o coração, afastam da verdade, como o orgulho, a hipocrisia, a incredulidade. E hoje Ele nos convida a confiar plenamente. Agora, será que estamos dispostos a enxergar os sinais do agir de Deus? E o Evangelho de hoje abra a nossa mente e o coração para acolher todos os ensinamentos que Jesus quer nos passar hoje. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 8, versículos do 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma cena muito intrigante. É possível afirmar também que repleta de significado, muitas lições. Os discípulos estão na barca com Jesus e, ao perceberem que esqueceram de levar pães, entram em preocupação. Só que Jesus os adverte sobre o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, mas eles não compreendem. E essa passagem de hoje, muitas vezes lida superficialmente, revela uma profunda realidade espiritual. Nos convida também ao exame sincero também de nossa própria fé. Mas antes, claro, vamos contextualizar. Para entender essa passagem, nós precisamos olhar para o contexto. Antes desse episódio, Jesus havia realizado 2 grandes milagres,
o da multiplicação dos pães. Uma vez para 5.000 pessoas, com 5 pães, e outra para 4.000 pessoas, com 7 pães. Em ambas as ocasiões, os discípulos foram testemunhas diretas do poder de Jesus. Só que, ao enfrentarem uma situação de aparente escassez, suas preocupações então voltam-se àquilo que lhes falta, e não na providência divina que presenciaram tantas vezes. E Jesus então faz um apelo à memória e à fé. Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Jesus, queridos, aponta então para um problema muito grave, mais grave do que a falta de pão. A cegueira espiritual dos discípulos. Eles que ainda não haviam aprendido a confiar plenamente em Deus. Então Jesus adverte os discípulos sobre o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. E o fermento, queridos, na Escritura, frequentemente simboliza algo pequeno que se espalha e influencia tudo em volta. Os fariseus representavam a hipocrisia religiosa, uma fé superficial baseada em regras e aparências. Agora Herodes simbolizava o poder mundano, a busca pelo prazer, pela política, sem compromisso com a verdade. E ambos os fermentos distorcem a fé verdadeira, afastam o coração humano de Deus. E hoje o fermento dos fariseus está presente quando a religião se torna apenas um ritual vazio. Quando vivemos a fé de maneira mecânica, sem entrega real. E quantos de nós estamos apenas cumprindo nossas obrigações religiosas, mas sem uma verdadeira relação com Cristo? Agora, por outro lado, o fermento de Herodes se manifesta na mentalidade no mundo, onde o poder, o sucesso, os prazeres passageiros se tornam a prioridade, sufocando a vida espiritual. Agora, queridos, aqui vamos fazer um paralelo, vou além, o paradoxo da abundância e da escassez. Os discípulos estão na barca com Jesus e só tem um pão. Para eles, isso é insuficiente. Mas o que eles esqueceram? Eles estavam com aquele que multiplicou pães para milhares. O problema não era a falta de comida, mas a falta de confiança. Essa é uma realidade tão próxima de nós. Isso porque, queridos, quantas vezes olhamos para a nossa vida e enxergamos apenas o que nos falta. Vivemos preocupados, ansiosos, reclamando, sem perceber que a graça de Deus já nos sustenta, não é mesmo? Jesus então pergunta: ainda não compreendeis? O que mais era necessário para que os discípulos entendessem que Deus proveria? E o que mais precisa acontecer para que confiemos mais em Deus? Se Ele já nos sustentou tantas vezes, por que ainda duvidamos? Jesus também, queridos, menciona que os discípulos têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. E essa é uma realidade que também nos atinge. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus nos fala através de sinais, de pessoas, de situações. Mas o que acontece? Preferimos ignorar, não é mesmo? Estamos tão preocupados com nossas dificuldades que até mesmo deixamos de ver o agir de Deus em nossa história. Hoje muitos vivem com um coração endurecido, fechados para a ação de Deus. Achamos que a solução está em nossos esforços, na força humana, na estratégia, no planejamento. Claro, tudo isso é importante, mas sem confiança na providência divina, será apenas um peso sobre nossos ombros. Agora, diante de tantos ensinamentos,
Como aplicar então as lições deste Evangelho de hoje em nosso dia a dia e nossa vida? Claro, primeiro nós precisamos atenção, cuidado com o fermento do mundo. Esse é um alerta a todos nós. Não podemos permitir que a hipocrisia religiosa ou até mesmo a mentalidade do mundo contaminem nossa fé. Precisamos buscar viver, sim, uma relação autêntica com Deus, mas sem mascarar a nossa vida espiritual. Precisamos também reconhecer o agir de Deus em nossa história. Quantas multiplicações de pães nós já experimentamos? Quantas vezes Deus já nos sustentou? Por isso, precisamos confiar mais e reclamar menos. Precisamos também, queridos, abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais. Sabe por quê? Porque Deus fala, mas muitas vezes nós não ouvimos. Ele age, mas muitas vezes nós não enxergamos. Por isso pedimos, vem, Senhor, dá-nos um coração sensível para reconhecer Tua voz. Olha que frase linda e poderosa. Vem, Senhor, dá-nos um coração sensível para reconhecer Tua voz. Se for possível, declare isso logo abaixo nos comentários. E claro, queridos, uma última lição, não menos importante, mas necessária. Não podemos endurecer o nosso coração. Deus não nos abandona, mas espera que tenhamos um coração aberto para confiar nele. Então, queridos, com todas as lições deste lindo Evangelho de hoje, veja que nos ensina que a verdadeira fome não é de pão, mas de fé. Quando confiamos em Deus, Ele então nos sustenta, isso em todas as áreas da vida. Os discípulos estavam muito preocupados com o que faltava, mas esqueceram do essencial. Estavam com Jesus. E possamos então aprender a confiar mais, a ver com os olhos da fé e a rejeitar o fermento que corrompe a alma. Amém? E hoje eu quero ler o seu comentário. Qual foi a maior multiplicação que Deus já fez em sua vida? Coloque logo abaixo nos comentários. Compartilhe. Tenho certeza, o seu comentário, a sua lição de vida, será também um exemplo lindo e inspirador para muitas e muitas pessoas. Pelo menos, para mim é. Se você não quiser colocar o seu comentário, a sua multiplicação que Jesus já fez em sua vida, digite somente o seu primeiro nome e amém. Aí saberei que você me acompanhou até este momento na reflexão. Ó Senhor Jesus, hoje, diante da Tua palavra, reconhecemos nossa fragilidade, a dureza também do nosso coração. Muitas vezes, assim como os discípulos, nos preocupamos com aquilo que nos falta, esquecemos que Tu és a nossa verdadeira provisão. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa pouca fé, pela cegueira que nos impede de ver o Teu agir na nossa vida. Livra-nos do fermento da incredulidade, da hipocrisia, do orgulho. E não nos deixemos contaminar pelo espírito deste mundo, mas que tenhamos, sim, um coração humilde, disponível para acolher os Teus ensinamentos. E abre, Senhor, os nossos olhos para enxergar a Tua presença em cada detalhe do nosso dia. Abra os nossos ouvidos para escutar sempre a Tua voz que nos guia. Senhor, Tu multiplicaste os pães, Tu saciastes a fome de milhares. Sabemos que podes também saciar nossa alma sedenta. Ensina-nos a confiar mais, a depender menos das nossas forças e a nos abandonar completamente em Tuas mãos. E jamais, Senhor, duvidemos do Teu poder, pois Tu és o Deus da providência e da abundância.
Então fortalece nossa fé. Tudo para que nos deixemos abalar pelas dificuldades da vida e possamos sim aprender a recordar sempre as tuas maravilhas e também testemunhar ao mundo que tu és fiel. E entregamos, Senhor, a ti nossas ansiedades, nossos medos. Sabemos que contigo na barca não há nada a temer. Então aumenta nossa confiança e ajuda-nos a viver com o coração cheio de esperança. Amém. E queridos, antes de encerrar esta reflexão, quero fazer um convite mais que especial. Se você ainda não acompanhou, saiu vídeo novo na minha apresentação lá no canal Reavivando Histórias, da série Os Milagres de Jesus. Milagres que também se identificam muitas vezes com a nossa realidade. Então, quero que você também me acompanhe lá. É um conteúdo que irá complementar muito aqui tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos diariamente aqui no canal Em Viva, canal Reavivando Histórias. Lá nós também temos um encontro muito especial. Se você não acompanhou, se você não conhece, irei deixar o link logo abaixo na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Será muito importante a sua presença. Também se inscreva lá no canal para não perder nenhum conteúdo. Também, se você precisa de ajuda para vencer a ansiedade, se esse mal atingir tanto, se você sofre muito com isso, acompanhe Volare, um guia digital completo. Tenho certeza que irá ser um divisor de águas em sua vida. Também neste vídeo, não se esqueça, deixa o gostei, o like, se inscreva aqui no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Irei aguardar você também aqui no nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.